Minha amiga e meu amigo, quanto à instauração da CPI do Covid no Senado, por determinação do Supremo Tribunal Federal, para ser mais preciso, o ministro Barroso, existem fatores os quais eu abomino, sou contra, radicalmente contra, e tem fatores que eu sou a favor. Raciocine comigo. Vamos começar pelos pontos os quais eu me coloco contra. A forma em que a CPI vai nascer. Ela não poderia nascer da vontade do Supremo ou de um ministro, como foi o caso da manifestação de Barroso, o qual determinou que o Senado instaurasse essa CPI. Essa vontade deveria nascer dos senadores com causas justificáveis e que fosse uma investigação ampla. Outro ponto que eu discordo é o fato dela ser limitada, investigar tão somente o governo federal, o governo de Bolsonaro, e não os desmandos de governadores e prefeitos. E tem um outro detalhe, que é a questão do momento. Entendo que esse momento nós deveríamos focar no combate ao Covid e não numa instauração de uma CPI voltada para esse fim, investigar o governo federal e não todo. Mesmo porque nós estamos vivendo no meio de uma pandemia e o foco tem que ser a Covid e não a CPI, deixando essa para um outro momento. Esses são os pontos os quais eu discordo. Mas os pontos o qual eu defendo, concordo e acho positivo. Que a CPI, se existir, possa existir da seguinte forma: que a investigação não seja tão somente em cima do governo Bolsonaro, que ela seja ampla e irrestrita. Investigar governo federal, governo estadual, governo municipal e aquele que porventura tiver cometido alguma ação ou omissão que tenha provocado lesão ao povo, que venha pagar. Que venha pagar. E por que eu defendo a CPI com a investigação ampla? Minha amiga, meu amigo, vamos raciocinar juntos. Essa CPI, ela vai trazer para dentro governadores e prefeitos que roubaram, que pilharam, que desviaram dinheiro público que era destinado para a saúde, que compraram respiradores superfaturados, que pagaram por respiradores e não receberam, que compraram respiradores em casa de vinho, que receberam dinheiro para montar hospitais de campanha e não montaram, os que montaram superfaturaram, e quando montaram, desmontaram antes do tempo, não proporcionando um conforto às pessoas atingidas pelo vírus. Governadores e prefeitos que compraram respiradores em casa de vinho, como foi o caso do governo do Amazonas, que comprou respirador em puteiro, como foi o caso do governo do Rio de Janeiro, que comprou respirador de brinquedo, como foi o caso do governo do Pará, do Helder Barbalho, que comprou 3 mil respiradores, pagou por 3 mil respiradores, mas só recebeu 60, como foi o caso de São Paulo, diga-se passagem, superfaturado. Minha amiga, meu amigo, esse é o gancho para o tão sonhado Covidão. Covidão. Essa CPI, se abraçar a todos, se for uma investigação ampla e restrita, não vai atingir o governo Bolsonaro. O que ele pôde fazer, ele fez. Distribuir dinheiro aos governadores e prefeitos. Governadores e prefeitos é que devem satisfação. Eles devem explicar aonde aplicaram os bilhões os quais receberam. E o Supremo Tribunal Federal, que está fazendo essa fanfarra para desviar a atenção deles, também tem as mãos
suja e a digital nesse crime, porque o Supremo tirou os poderes do governo federal, passando para prefeitos e governadores no tocante à gerência da crise do Covid. Essa CPI, desta forma, se ela for colocada de forma ampla, ela vai ter o mesmo destino que o inquérito das fake news. Em cima do governo, não vai dar absolutamente nada. Mas em cima dos prefeitos e governadores, o pau vai gemer, o pau vai cantar na casa de Noca, pode ter certeza. Se, por essa razão, essa CPI não era para ser instalada agora, mas já que querem, vamos trabalhar não para que ela não seja instalada, mas sim que ela tenha uma investigação ampla e restrita, investigando governo federal, governo estadual e municipal. Vocês podem ter certeza de uma coisa: no meio do processo vai se descobrir que essa CPI vai garantir a reeleição do Bolsonaro, porque certamente vai ficar provado que ele foi impecável na condução dos trabalhos dentro daquilo que a competência lhe permitia. Quanto a prefeitos, governadores, o sistema e o Supremo Tribunal Federal, esses vão ter muito o que explicar à população. Então, que venha a CPI da Covid-19, mas que não tenha o objetivo de tão somente investigar Bolsonaro como quer o ministro Barroso. Que seja, repito, ampla, para passar o Brasil a limpo. Esse é o covidão que tanto clamamos. Quanto aos prefeitos e governadores, botem a barba de molho. E o resultado, conforme eu falei, vai ser mais uma tentativa da esquerda e dos inimigos da pátria, que não vai dar em nada. Eu confio muito em Deus, confio no povo do Brasil e confio no governo Bolsonaro. Que venha a CPI, mas que venha de forma a trabalhar em todos os níveis, ok? Esse é o meu ponto de vista. Espero que você pense e compreenda. Minha amiga, meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo e se inscrevam em nosso canal no YouTube, Cabo Elson.